versículo 1 e 2 diz assim: Bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Ele é meu aliado fiel, a minha fortaleza, a minha torre de proteção e o meu libertador. É o meu escudo, aquele em quem me refugio. Até aí, meus irmãos. Jesus, obrigado pela tua palavra. Fale com a gente. Abra a nossa mente, Pai, para estarmos aprendendo mais de Ti, que a gente cresça no Senhor, que a gente desenvolva a nossa visão. E nós olhamos a Ti, Deus, que assim venha acontecer, em nome de Jesus. Irmãos, então assim, olha que texto muito bacana e muito rico. Hoje o tema, inclusive, da live é Desenvolva a sua visão. E é algo, irmão, extremamente importante. Desenvolver, né? Tanto o termo desenvolver, tanto o termo visão, eles são extremamente importantes, vitais para o nosso dia a dia. Nós sempre devemos estar prontos a crescer, a desenvolver. Não devemos ser pessoas que param, pessoas que estagnam, isto é, pessoas que não crescem mais, pessoas que continuam com a mesma forma de pensar, com a mesma forma de agir, ou até mesmo com a mesma forma de ver a vida. Aqui, irmãos, nós somos chamados então a desenvolver a nossa visão. Esse é um salmo de Davi e claramente a gente vê um crescimento de Davi no decorrer, não somente dos salmos, mas também ao ler a história dele, tanto ali em Crônicas ou até mesmo ali em Samuel, a gente vê como Davi ele vai crescendo, daquele jovem que começa toda a sua jornada com Deus, ele aparece ali naquela grande guerra entre ele e Gideão, ele e Golias, naquela grande batalha entre ele e Golias. Dali em diante, Davi ele vai crescendo, ele vai desenvolvendo, ele vai então ampliando, inclusive, a visão dele sobre Deus. E isso, irmãos, é muito importante. É importante a gente dar este espaço. Eu gosto muito de pensar na questão de Davi, irmão, só para dar como exemplo como ele cresce, como ele vai desenvolver. Vocês sabem que na primeira grande desafio dele, Davi vai lutar ali com Golias e ele vai ali com um estilingue, ele vai ali com uma funda e ele ali então ele luta e vence Golias somente com a funda dele, com aquelas pedras que foi certeira e acabou ali então lhe dando a vitória. Mas você sabe que ele cresce, ele se desenvolve. Nas demais guerras que ele foi fazer, ele não vai com estilingue. As demais guerras, ele vai já vestido, já ali como soldado, ele aprende a manusear, ele aprende a guerrear, ele vai se desenvolvendo. Olha a importância, então, de desenvolver a nossa visão. Aqui nesse salmo, irmãos, a gente vê, então, alguns termos, a forma como ele vê Deus. Isso é muito importante. Então, a primeira questão aqui que eu gostaria que nós pensássemos é a forma como a gente vê Deus. Se a gente fosse fazer uma enquete aqui na nossa cidade e fôssemos perguntar para as pessoas como elas veem Deus, o que será que nós ouviríamos? Quais seriam, de repente, as reclamações? E mesmo no meio, no término de cultos, se a gente fizesse enquete nas nossas igrejas, o que nós ouviríamos? Talvez a gente ouvisse respostas corretas, teologicamente corretas também, e seriam ditas ali. Respostas, inclusive, de coisas que nós já ouvimos. Aqui nesse salmo a gente vê alguns termos que é muito comum para nós. Como, por exemplo, quando ele usa aqui a questão de Senhor, ele usa o termo minha rocha, ele usa um termo aqui, ele vê Deus como aquele que o ensina, aquele que treina, aqui ele vê Deus como um aliado fiel, como uma fortaleza, ele vê Deus como torre de proteção, como libertador, como escudo, como aquele da qual ele se refugia. São termos que nós já estamos acostumados. Se de repente você já tem um tempo de igreja, um tempo de culto, né? Um tempo que você é de crente, um tempo como filho de Deus. Esses termos que eu acabei de citar, que estão no Salmo, são termos comuns para nós. Nós já estamos muito acostumados. E às vezes nós repetimos esses termos. A gente ouve os termos
e a gente às vezes repete os termos. A gente ouve termos, a gente canta esses mesmos termos, e tudo isso é muito importante. Mas hoje eu gostaria que nós pensássemos também que ele vai usar aqui também um pronome bem possessivo. Quando ele muda, então, e ele começa a dizer que Deus é o Senhor dele. Ele vai usando depois minha rocha, ele vai usando meu aliado, minha fortaleza. E o que isso então significa? Significa, irmãos, então para nós que nós não somente precisamos conhecer os termos teológicos, precisamos realmente nos aprofundar, mas nós precisamos também fazer desses mesmos termos verdade para nós. Não pode ser somente termos que a gente leu na palavra de Deus. Elas têm que ter um significado, essas palavras têm que ter conexão com a gente. É isso que realmente nos faz ampliar a nossa visão. Imagine então, irmãos, quando Davi foi escrever esse salmo, ele não colocou palavras aleatórias. Foram palavras da qual ele foi fazendo reflexão. De repente, ele passou ali um tempo orando, um tempo na presença de Deus, pensando, Deus, poxa, eu vou escrever aqui, mas o que o Senhor é para mim? E ele começa então a colocar ali no papel e a descrever aquilo que, para ele, naquele momento, ele de repente não está nem tentando definir totalmente o Senhor, né? A ideia acho que não era essa, mas naquele momento, como ele estava vendo o Senhor. Naquele momento que o Senhor, ali no coração dele, quais eram as verdades, o que o coração dele naquele momento estava batendo mais forte em relação a Deus. Esse exercício, irmãos, espiritual é extremamente importante. No momento que você está vivendo agora, o que você diria então sobre Jesus? Como você definiria? E agora eu gostaria que você pensasse nisso, não com termos talvez teológicos que você ouviu ou leu na palavra, mas para você. Nesse momento, talvez aí de dor, nesse momento de incertezas, nesse momento de incredulidade, nesse momento de dúvida. Como você definiria? Como você colocaria aí num papel? De repente, em momentos também, talvez está vivendo um momento sensacional, de alegria, de conquistas. Como você colocaria isso no papel? Como você definiria o Senhor? E isso, irmãos, é importante. Quando a gente consegue, inclusive, tirar do papel e colocar, expressar isso. Isso é um exercício, irmãos, extremamente importante, onde a gente vai desenvolvendo, onde vai trazendo significado e forças para o nosso dia a dia. Então, Davi aqui, ele está mostrando que aquilo que estava no coração dele no momento em que ele está inspirado pelo Espírito Santo, escrevendo o Salmo, onde ele vai declarando, então, essas verdades. Não foram palavras aleatórias, não foram palavras que ele ouviu outro dizer, foram palavras que era para ele. Por isso ele usa esses pronomes aí de possessão, meu, minha. Não é mais do outro, não é de ouvir falar. Agora são verdades para Davi. E assim também, a sua visão sobre Jesus não pode ser uma visão baseada naquilo que o outro diz, mas aquilo que é para você, aquilo que você tem experimentado. Talvez seja, a princípio, uma visão um pouquinho simples, porque ainda está começando, ainda está desenvolvendo e não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema de começar, ele começa inclusive a dizer Senhor. E eu acho que tudo realmente começa aí, quando nós declaramos então Jesus como Senhor. Parece, irmãos, algo simples, mas de fato não é. A declarar que Jesus é o Senhor é uma rendição total das nossas vidas para Ele. É quando a gente fala, Jesus, olha, não vai ser mais do meu jeito. Agora estou declarando que o Senhor é meu Deus, as minhas decisões estão submissas ao Senhor. Aliás, eu não quero nem mais a minha vontade, eu quero a tua vontade. Olha, a partir de agora, tu és o Senhor da minha família, do meu negócio, tu és o Senhor do meu relacionamento, tu és o Senhor dos meus filhos, tu és o Senhor. Eu quero verdadeiramente te servir, eu quero verdadeiramente estar debaixo da sua autoridade, eu quero verdadeiramente estar vivendo em conexão com o Senhor. Parece, volto a dizer, algo simples, porque a gente se acostumou com o termo Senhor, mas isso exige tudo de nós.
Isso exige uma total rendição. Isso exige viver aquilo que nós comentamos na semana passada, de que agora não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. O termo Senhor vai nos levar a isso. Então, é uma nova forma de viver, onde as minhas vontades, onde os meus desejos, onde os meus sonhos, onde os meus propósitos, e onde a minha vida agora, eu estou literalmente colocando nas mãos de Deus. Estou falando, Senhor, eu quero a sua vontade, eu quero os seus planos, eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim. Olha como esse termo ele é importante. Por isso é importante, se você ainda não fez esta oração de se render a Jesus, faça. É a principal oração que você pode fazer. E Davi está dizendo aqui, ó, tu és o meu Senhor, tu és o meu Senhor, tu és o meu Deus. Esse termo também vai trazer um grande impacto no dia a dia. Porque no dia mal, no dia da dificuldade, no dia da tribulação, é muito bom saber que nós temos Senhor, que nós não estamos sozinhos. É muito bom aqui lembrar de um outro salmo que vai dizer que Deus, o Senhor, é o nosso Deus e nós somos o povo dele. É muito bom quando a gente começa então a ter essas conexões, porque no dia a dia, no dia mal, no dia da enfermidade, no dia do desemprego, enfim, no dia tenebroso, a gente acaba tendo todo um consolo. Não estou só. Se essas coisas estão acontecendo, porque há um Deus que verdadeiramente permitiu, porque Deus tem cuidado de mim. É a declaração, inclusive, que o apóstolo Pedro vai dizer: entregue, lance sobre ele, lance sobre o Senhor, lance sobre Jesus as suas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. É uma certeza muito grande que o apóstolo Pedro declara ali, e é da mesma forma que Davi está declarando: olha, Deus, ele é o meu Senhor. Olha que declaração bonita, né? Parece imagina aquele final de tarde, bem bonito realmente, e de repente alguém vindo até Davi fazendo, olha, por que você serve a Deus? Quem ele é para você? Sabe que esta pergunta, Jesus, em certa oportunidade, ele faz para os discípulos. Primeiramente, ele pergunta sobre como o povo estava vendo ele. Olha o que os povos têm dito sobre mim. O que essa galera fala? O que eles acham que eu sou? E aí eles começam a responder. Olha, uns acham que você é João Batista, outros pensam que o Senhor é Elias. Aí o pessoal começa a trazer as respostas. Aí Jesus direciona para eles e pergunta: e vocês? Quem vocês acham que eu sou? E aí o apóstolo Pedro vira e fala assim: tu és o Cristo, tu és o Senhor, tu és o Filho de Deus, tu és o enviado, tu és o prometido. Olha que declaração fortíssima que o apóstolo Pedro ali ele declara, reconhecendo Jesus como Messias, como Senhor, como Deus. E da mesma forma para nós, a gente também precisa, eu e você, ter essas convicções muito firmes. Então ele abre aqui dizendo, bendito seja o Senhor. Aí ele diz, minha rocha. Quando eu li o termo aqui, minha rocha, a primeira questão que vem na minha mente, irmãos, é a questão realmente que nós devemos construir a nossa casa sobre a rocha. Jesus, no término do Sermão do Monte, ele vai dizer isso, que aquele que ouve a palavra de Deus e pratica tem construído a casa sobre a rocha. Entretanto, aquele que somente ouve e não pratica, constrói a casa sobre a areia. Na verdade, aquele que somente ouve e não pratica se assemelha com aquele que nunca sequer ouviu. Irmãos, a palavra de Deus tem que gerar atitudes em nós, tem que gerar desenvolvimento, tem que gerar crescimento, tem que gerar, então, em nós obediência. Lembra que o primeiro termo é Senhor. Senhor, então, nos leva a uma questão chamada obediência, disposição, querer agradar o nosso Senhor, querer cumprir os propósitos que Ele tem para nós a cada dia, a cada manhã. Aqui a questão da rocha é firmar a vida, estabelecer a casa, a vida sobre ele. O termo também pedra angular, e veio também isso na minha mente, é exatamente isso. A pedra angular, se ela não existir, as demais pedras caem, na verdade. Ela é a pedra principal, ela que dá essa sustentação. Em outras palavras, né, sem Jesus na nossa vida, as demais coisas, elas ruem, elas caem, elas não têm sustentação. Aqui, então, parece também simples, mas não é.
construir a casa sobre Jesus, sobre a rocha, irmãos, quantas coisas vamos precisar, de repente, deixar de fazer, ou, de repente, coisas que vai nos desafiar. A vida cristã não é somente deixar de fazer algumas coisas que agora entendemos que não são boas, mas é principalmente começar a fazer coisas que nós somos desafiados por Deus através da palavra. É relacionamento, é vida. Não são somente uma questão de negativas em relação a algumas coisas, mas sim é viver. Somos desafiados agora a construir a nossa vida sobre ele. O nosso falar, pensar, agir, o nosso comportar. Aqui vem falar sobre uma questão onde então vai impactar os nossos negócios, o nosso trabalho, a nossa vida familiar, o nosso relacionamento conjugal. Vai impactar então o nosso relacionamento de uma forma geral. Todos os relacionamentos, colegas de escola, trabalho, enfim, serão impactados. Porque agora a sua vida está firmada sobre a rocha. Agora, esta firmeza de fé, ela vai trazer, então, impacto no seu dia a dia. Inclusive, o texto lá de Mateus 7 vai dizer ainda que podem vir as tribulações, mas essa casa, ela não cai, ela não desmorona, porque está firmado na rocha. Olha a importância. Para que isso ocorra, então, olha como a fé cresceu, a fé foi desenvolvida, a confiança foi desenvolvida. Olha então como é algo prático do nosso dia a dia, não é algo filosófico, não é algo que a gente pega e fica pensando, olha, como vamos fazer ou agir no dia mal. Não, isso aqui é a prática. É a prática de quem está firmando a casa sobre a rocha e muitas vezes vai ter dificuldade. Muitas vezes vai estar em crise. Muitas vezes vai sentir que não tem tanta fé assim. E muitas vezes vai sentir-se extremamente vulnerável diante das situações. Vai sentir-se despreparado. Vai sentir-se, de repente, até, entre aspas, um mau crente. Por isso fala, eu estou tanto tempo, eu já sirvo a Deus há tanto tempo, estou há tanto tempo nessa caminhada. E, poxa, olha, parece que eu ainda não o conheço. Mas não foi assim também com Jó? Jó, no final do livro dele, ele fala: Deus, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Jó cresceu. A ideia de tudo isso que você tem vivido, por isso que Deus tem permitido você viver, é exatamente você venha se render a Ele, o declarar como Senhor e firmar a sua vida sobre a rocha que é Jesus. Que você cresça. Que você agora não confie mais em você mesmo. Não queira você construir essa casa sobre a rocha. Se renda. É muita oração, é muito comprometimento, é muito leitura da palavra, é muito tempo a sós com Deus. Desenvolver, crescimento. Não é mais aquilo que eu acho isso, eu acho aquilo outro. Não é mais agir na própria força, na própria vontade, no próprio braço, na própria sabedoria. Aliás, lá em Provérbios vai dizer: não confie no seu próprio conhecimento, na sua própria força, mas confie no Senhor. E isso, irmãos, leva então a esse crescimento. É sobre isso que Davi está aqui dizendo: olha, agora o Senhor é minha rocha. Antes não era, mas agora é. Que treina as minhas mãos para a batalha. Um Deus que ensina. Em outro salmo ele vai dizer: ensina-me o caminho que devo seguir, Senhor. Irmãos, aqui também, que desafio. Aqui é onde nós declaramos Jesus, então, como nosso mestre, como aquele que nos ensina. Eu gosto muito também de ver que Deus, ele é esse Deus presente no nosso dia a dia e ele vai nos ensinando como nós devemos viver. Quantas vezes, irmãos, no meu dia a dia ali, eu paro e eu penso, vejo situações e eu oro e eu reconheço que eu não lidei bem com a situação A, B ou C e eu oro e falo: Deus, me ensina. Não é isso, ó, o Senhor tem esse e aquele ou aquele outro princípio na tua palavra. Então me ensina a viver. Me ensina então, Senhor. E aqui, então, como um bom aluno, a gente não quer ser reprovado, a gente não quer tirar uma nota baixa, a gente não quer repetir da matéria, a gente quer crescer. Muitas vezes a nossa vida se enrola porque a gente fica repetindo na matéria. Isto é, a gente continua a errar nas mesmas coisas.
O princípio, inclusive, da escola é esse, né? Eu sou dessa época, pelo menos. Se você tirava nota baixa, você não passava de ano. Você reprovava naquela matéria. Tanto que, dependendo da pontuação que você tivesse, no final do ano você tinha uma oportunidade chamada recuperação. Agora, se você fosse mal na recuperação também, você bombava aquele ano e precisava fazer tudo de novo. Muita gente, irmãos, tem feito exatamente isso. A pessoa reprova na matéria. A pessoa cai nos mesmos erros, cai nas mesmas situações. O que eu acho interessante nisso, irmãos, que algo que eu aprendi, as situações às vezes elas se repetem. Inclusive, às vezes existem gatilhos que geram a mesma situação todos os dias, ou quase todos os dias. Às vezes, parar para pensar pode mudar um pouquinho o contexto, mas, por exemplo, talvez você fique bravo, perca a paciência, por exemplo, nas mesmas situações. Pode mudar um pouquinho o contexto, mas é sempre quando ocorre o assunto A ou o assunto B. De repente, é sempre no trânsito, quando acontece a situação A ou a situação B, ou no trabalho, enfim, irmãos, no dia a dia. Estamos falando do dia a dia. Que às vezes as coisas se repetem. Muitas coisas do nosso dia a dia são repetitivas. E muitas vezes caímos nas mesmas situações. Reprovamos na matéria, não crescemos. E a palavra de Deus está aqui e nos ensina. E aqui Davi está dizendo: o Senhor me ensina. O Senhor me ensina. É interessante que ele está colocando aqui num contexto de guerra. Me treina para a batalha. Algo que ele estava ali vivendo. E ele está falando: o Senhor me prepara para isso. É um menino que era pastor de ovelha e se tornou guerreiro, se tornou rei. O Senhor o foi preparando. O Senhor o treinou. O Senhor o treinou para ser pastor de ovelha. O Senhor o treinou para ser para ser rei. O Senhor o treinou para ser também ali uma questão de batalha. O Senhor o preparou. Da mesma forma, o Senhor também, ele nos prepara também. O Senhor quer nos ensinar. Ensinar a você a ser um bom pai, ensinar você a ser uma boa mãe, ensinar você a ser um bom empregador, um bom empregado, ensinar você a desenvolver os seus dons, dons que o Senhor tem te dado. Mas aí é se expor, aí é ter coração de aluno, coração que aprende. Muitas pessoas se fecham nos próprios conhecimentos. Não, que você esteja aberto para crescer, para aprender, para que em nome de Jesus, você venha ser esse também que venha declarar: o Senhor é meu mestre, o Senhor é aquele que me ensina. No versículo 2 vai dizer: o Senhor é meu aliado. Irmãos, e um aliado fiel. Eu gosto muito de pensar nisso também, porque assim, o Senhor é o Deus que está do meu lado. É o Deus que não me abandona. Não necessariamente ele vai dizer que eu sempre estou correto, porque ele é Deus, ele me ensina. Ele me mostra também e me leva ao arrependimento. Mas ele sempre está do lado. Sempre está ali do meu lado, me amando, me acolhendo, me ensinando. E esse aqui também, irmão, é um termo muito forte. Aliado fiel. É um Deus da qual Davi tinha plena certeza que no dia das batalhas dele, Deus estaria do lado dele. Que Deus não mudaria de lado. Que Deus não tornaria adversário dele. Se Davi fosse fiel, se Davi obedecesse, se Davi ali tivesse um coração segundo Deus, Davi teria então Deus como aliado. Da mesma forma, irmãos, eu e você, nós também, tendo aqui, e se nós obedecermos ao Senhor, se nós caminharmos com Deus, se nós ali formos fiéis ao Senhor, Ele também é fiel para nós. Ele também se torna o nosso aliado, Ele nunca nos abandona. Então, que em nome de Jesus, aí no seu dia a dia, você tenha esta convicção. O dia está ruim, a situação não está andando, mas que você venha declarar: o Senhor é meu aliado. A situação, de repente, não está nem refletindo toda esta aliança ainda, mas eu tenho alguém, eu tenho um Deus, que independente se a situação está impossível ou não, eu vou viver milagre. É por isso que Davi diz: com meu Deus eu salto muralhas e eu venço qualquer exército. Por isso também que Davi vai declarar que
Deus, ele é invencível nas pelejas, é a forma como ele vê Deus. E ele está dizendo, é esse Deus poderoso, é esse Deus que está do meu lado, é esse Deus que me dá a vitória, esse Deus que é a minha fortaleza. Que gostoso. Minha fortaleza. Quem é o Senhor para você? Você pode também declarar, olha, ele é onde eu me abrigo. É onde, como ele vai dizer aqui também, é a minha torre de proteção. Ah, irmãos, quantas vezes no nosso dia a dia nós precisamos ter esse Deus que é a nossa fortaleza, que nos cerca. Em outro salmo vai dizer, os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala. Não se abala porque tem Deus como fortaleza. Onde você pode correr, onde você pode se abrigar, onde você pode ser cuidado. Um Deus da qual vai te dar esta proteção. Não tem desamparo. Ele guarda os teus sentimentos, ele guarda as suas emoções, ele guarda o seu psicológico, ele guarda os seus pensamentos. Esse Deus que é a nossa proteção nesses dias com tantas más notícias das mais diversas, e noticiários realmente às vezes tenebrosos, relatando ali notícias do dia a dia, mas são tenebrosas, são assustadores. Mas Davi está dizendo aqui para nós, o Salmo, olha, diante de tantas más notícias, Deus é a minha torre de proteção. Que o seu coração venha sossegar em Deus, diante de tantas más notícias, diante de tantas situações que às vezes vêm tirar a nossa paz, que vêm nos assustar, que em nome de Jesus, você venha também declarar que eu não vou temer a más notícia. No Salmo 112, vai dizer exatamente isso. Aquele que confia no Senhor não se atemoriza com más notícias, porque o coração dele está confiante em Deus. Isto é, Deus é a torre de proteção dele. O mundo está caindo ao redor. Não é isso que vai dizer o Salmo 91? 1.000 pode cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Não serei atingido porque Deus é a minha torre de proteção. Não serei atingido porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa debaixo da sombra do Deus Todo-Poderoso, do Deus Onipotente. Então, que em nome de Jesus, você no seu dia a dia, você desenvolva essa confiança. Venha desenvolver a confiança que Ele é o seu libertador. Quais são as situações que precisam passar por essa libertação? Situações que talvez ainda está preso, ainda se vê preso. Pode ser hábitos, pode ser pensamentos, pode ser sentimentos, pode ser situações do passado. E aí, de repente, se ver assim, preso. E aí vem Deus, Davi dizendo aqui, Deus é o meu libertador. A palavra de Deus vai dizer que onde está o Espírito, aí está a liberdade. Jesus vai dizer, se o Senhor nos libertar, verdadeiramente seremos livres. O Senhor nos chama para a liberdade. Então, que em nome de Jesus, não permita que os teus pés, que a sua vida fique presa. Que em nome de Jesus, os seus pés sejam libertos por Ele e você venha viver uma nova realidade, venha viver como uma pessoa liberta em nome de Jesus. Ele vai dizer ainda, olha, o Senhor é meu escudo, aquele em que me refugio. O Senhor é meu escudo, o Senhor é aquele que, diante de uma batalha, né, vai me proteger a vida, vai proteger de eu ser atingido com as situações do dia a dia. Meu escudo. Você não precisa, de alguma forma, querer resolver por você mesmo. Você não precisa, de alguma forma, ser aquele que vai se autoproteger. Não, você pode, em nome de Jesus, confiar nele. Deixa ele te guardar. Deixa ele cuidar de você. Deixa ele ser o seu libertador. Deixa ele ser o seu escudo. Seja nessa noite, né? Em nome de Jesus, uma nova vida, uma nova caminhada com ele. Porque, irmãos, quando nós vivemos assim, quando a gente enxerga, quando a gente amplia a nossa visão, isso vai trazer então impactos. Todas essas verdades da qual a gente foi comentando aqui, verdades que Davi coloca, não foram palavras soltas. Agora imagina nós vivendo essas verdades.
Imagine então no seu dia a dia você trazendo essas verdades para o seu dia a dia e vivendo debaixo dessas verdades. Imagine então como muda a forma como você vai acordar. Eu já gostaria de te inspirar nesse sentido. Como você deve então ir dormir agora, nessa noite, e como você deve então acordar. Como então você deve se comportar no seu dia mal, na sua dificuldade? Exatamente assim, vendo Deus, desenvolvendo a sua visão sobre Deus, colocando esse Deus numa questão meu Deus, meu libertador, meu escudo. Eu tenho uma aliança com o meu Deus. Eu não estou desamparado, não estou sozinho, não estou abandonado. Isso traz impacto então no dia a dia. Isso aumenta a minha fé. Isso me faz então mais ousado. Isso tira de mim uma responsabilidade nesse sentido que eu não preciso ter. Eu não preciso levar pesos, cargas desnecessárias nessa vida. Eu posso lançar sobre o Senhor. Eu posso ter Ele como meu Senhor. Eu posso crer então nele. Eu posso então ir desenvolvendo a minha visão sobre Deus, entendendo que esta visão não pode somente ser uma visão teológica, uma visão somente aqui racional, uma fé aqui racional. Não, irmãos. Uma questão de verdadeiramente se essa fé prática que impacta no meu dia a dia, a minha forma de ver Deus, para a gente realmente ver, é a forma como eu vou colhendo no meu dia a dia resultados, inclusive. E aqui resultados do quê? Sim, de paz, de viver vitórias também, é verdade, ter conquistas, tudo isso é muito bom, mas desfrutar da paz, da alegria, do amor de Deus, de passar por as situações, talvez pessoas não venham entender, pessoas venham questionar, mas olha, mas como pode você estar agindo assim? E você vai dizer, olha, estou desenvolvendo a minha visão em Deus, tenho desenvolvido, eu tenho crescido, eu tenho conhecido mais a Deus. Eu tenho realmente tido Deus como amigo. A gente tem usado nos últimos anos muito esse termo, né? Deus como amigo, o Espírito Santo, meu amigo. Como a gente vê isso então na prática? Quando a gente vai desenvolvendo a nossa visão sobre Deus e a gente vai colocando tudo isso que nós aprendemos hoje em prática, no dia a dia, no dia mal, no dia bom, no dia da tentação, no dia da dificuldade, no dia que nós acertamos, mas um dia que também que nós fracassamos. Onde a gente vai colocar em prática como a gente vê Deus, como a gente vai reconstruir situações, como a gente vai lidar com situações, como a gente vai viver milagres, como a gente vai viver o sobrenatural. Vendo Deus dessa forma, digo para você que o seu tempo a sós com Deus, o seu lugar secreto, o seu tempo de oração, o seu tempo de leitura bíblica, não vai ser mais o mesmo. Vai ser apaixonante, vai ser gostoso, porque você está crescendo. O que eu quero te incentivar é exatamente isso. Como eu vou ampliando, então, essa visão? Você vai ampliando essa visão, tendo contato com a palavra. Vai ampliando essa visão, então, colocando em prática essas verdades no dia a dia. Quais são as verdades, por exemplo, que você pode colocar em prática hoje no seu dia a dia? Se você está desempregado, você pode olhar para Deus. Eu quero então ver o Senhor como Deus que abre portas. Você tem familiar para ser salvo? Você vai dizer, Senhor, eu quero ver então o Senhor como esse Deus que salva. Você tem familiar, ou talvez você mesmo, precisando de uma libertação, você vai falar, Senhor, eu quero ver o Senhor como meu libertador. Você está se enrolando no seu dia a dia e você vê que os seus hábitos não são bacanas, ainda precisa ser coisas ser transformadas. Você vai falar, Senhor, eu quero ver o Senhor como meu mestre, o Deus que me ensina. Então, na prática. E aí vai crescendo, aí vai desenvolvendo, aí vai vivendo. É dessa forma que a gente cresce, é dessa forma que a gente vai fazendo como o Davi fez. Começa de uma forma, vai desenvolvendo. E aí nós vamos declarar como Jó declarou. Antes eu conhecia Deus de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem, em nome de Jesus. Então, em nome de Jesus, vamos estar orando então? Jesus, muito obrigado pela tua palavra. Queremos desenvolver a nossa visão, queremos crescer em ti, queremos ver, ó Pai, como é gostoso ser teus filhos. Mas nós queremos, em nome de Jesus, ter uma nova posição, ver o Senhor, ó Pai, de fato no nosso dia a dia. Queremos verdadeiramente, Pai, ter uma nova forma de enxergar o Senhor diante, Pai, dos desafios que nos são propostos diariamente.
E nós oramos a Ti que assim venha acontecer. Ajude eu, meus irmãos, a crescermos na nossa visão, a desenvolvermos a nossa visão em Ti. E eu te peço, Senhor, que assim venha acontecer. Em nome de Jesus. Amém. Vamos então ver aí a questão do mergulha ou afunda.